Será que é possível colecionar milagres de Deus? Às vezes, para a gente conseguir um edifício, imagine uma coleção. E será que dá para ouvir a voz dele? A Tatiane de Lara conseguiu tudo isso com muita fé e oração. Quem vê Gabriel correndo, brincando, estudando, não imagina, mas os médicos disseram que dificilmente ele iria andar, falar ou até mesmo enxergar. Gabriel é um dos milagres da vida de Tatiane. A gente sempre pensava em ter filhos, né? E a gente já sonhava com nome. Se fosse menina, seria Gabriela, se fosse menino, seria Gabriel. E nós tentamos por vários anos engravidar. A gente foi nos médicos, tanto eu quanto o meu marido, e a gente não tinha problema nenhum. Fizemos baterias de exames e não tinha problemas. E nós fomos numa clínica de fertilização para ver como funcionava, quanto custava, né? Essas coisas. E a gente fez todos os exames que o médico pediu, tudo, e nós saímos da clínica. Isso foi numa segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje. E eu falei para o meu marido, eu falei assim, eu acho que pelo jeito a gente não vai conseguir engravidar mesmo, porque a gente não tem esse dinheiro, né? E ele falou assim para mim, calma, vai que você tá grávida e nem sabe. Daí eu falei, tá bom. E a gente pegou o resultado, nós estávamos no quarto do meu pai com o meu pai e deu positivo daí, né? A minha médica, liguei para ela e ela falou, completamente positivo, Tati. E daí foi a nossa alegria, né? Aí restava saber se era uma menina ou um menino, né? Se seria a Gabriela ou o Gabriel. Eu tive um sonho onde Deus falou para mim que meu filho seria menino, porque ele ia passar por coisas que se fosse uma menina, ele não aguentaria. E por isso ele seria o meu menino, o meu missionário. Então, aí eu acordei e falei para o meu marido que era um menino. Ele, será? Eu falei sim, porque Deus me falou. Eu sempre tive essa intimidade, assim, não porque eu sou melhor que ninguém, entende? Que Deus fala comigo, mas porque eu sempre procuro estar perto e caminhar junto dele. A gestação da Tati foi complicada. O Gabriel quase nasceu ainda no 4º mês. Ela teve diabetes e havia um medo de morrer no parto, já que a mãe faleceu ao dar à luz. A gravidez não completou 9 meses e no dia 8 de janeiro de 2013, Gabriel nasceu, prematuro. Quando o Gabriel nasceu, eu estava batendo o maior papo com o meu médico, porque a gente era amigos também, e eu via que ele estava meio assim, como que eu posso dizer? Meio preocupado, sabe? Mudou a tonalidade de voz dele, mudou falando comigo, eu via ele meio preocupado, mas eu falando muito, sempre falo muito, eu conversando com ele, de repente houve um choro, né? E o hospital que eu tive, o Gabriel, é um hospital geral, não é maternidade, e naquele dia só estava nascendo o Gabriel naquela noite. E o doutor falou assim, esse choro é do Gabriel? E daí a enfermeira falou que sim, aí que eu me toquei. Como assim? O Gabriel já saiu? O Gabriel não chorou? O que houve, né? E foi aí que eu perguntei para a circulante de sala, que é a enfermagem que fica no centro cirúrgico, eu falei, qual foi o Apgar do meu filho? Porque na medicina, na obstetrícia, tudo, existe uma escala de Apgar que vai de 1 a 10. Uma criança que nasce com 8, 9, 10 é considerada uma criança que nasceu normal, sem problemas nenhum, né? Uma criança que nasceu com Apgar 1, nasceu praticamente morta. O Apgar do Gabriel foi 1, né? Mas milagrosamente, no segundo tempo, que eles fazem 3 tempos, eles verificam o Apgar, subiu para 7. Então foi realmente um milagre de Deus. Aí eu lembro que eles só me levaram o Gabriel rapidinho para eu vê-lo, né? Foi muito rápido, foi questão de segundos assim.
ele estava todo cianótico, pretinho, assim, né? Falta de oxigenação, respiração forçada, assim, e daí eles falaram, a gente tem que levar. Eu falei, sem problemas, pode levar e cuidar dele. Mas ele, em momento nenhum, precisou ser entubado e precisou estar na UTI. Então, o milagre dele já começou aí, né? Os pediatras falavam para mim, Tati, você sabe que talvez o Gabriel não fale, talvez ele não enxergue, talvez ele não ande, porque foi grave o nascimento dele, ele ficou sem oxigenação, tudo. Mas eu nunca tomei aquelas palavras assim, eu sempre estive tranquila, sempre. Nunca eu, assim, fiquei temerosa, porque eu pensava assim, Deus, se o Senhor me der um filho que é especial, que tem alguma patologia, é porque o Senhor me acha capaz de ser mãe de uma criança assim. E eu sempre confiei nos planos de Deus. Quando eu fui na neurologista, ele tinha 3 anos, e eu lembro que a sala de espera dela era cheia de crianças em cadeira de roda, crianças com paralisia cerebral. E o Gabriel, ele ficava pulando de um lado para o outro. E nesse mesmo dia, a neuropediatra do Gabriel examinou ele e falou assim, Tati, eu vou dar alta para vocês. Alta de todos os especialistas. Você vai em cada um agora e diz que eu já dei alta, para eles poderem também dar alta da parte deles, né, se eles acharem necessário, porque da parte neurológica teu filho não tem nenhum problema. E ela falou, essas crianças que estão ali na sala de espera, nasceram com Apgar 6, 5, né, e o teu filho nasceu com Apgar 1, e ele não tem problema nenhum. E hoje o Gabriel, assim, realmente ele não tem problema nenhum, né? Porque ele é muito esperto, ele faz esportes, ele fala, ele enxerga, ele não tem sequelas nenhuma. O Gabriel foi um dos meus milagres, né? Na verdade, assim, a minha trajetória já é um milagre, né? Porque minha mãe teve problemas na minha gestação também, então eu estar aqui, eu já sou um milagre. E o Gabriel veio o filho do milagre. Mas aí veio um outro gigante para a Tatiane enfrentar, o fim do seu casamento. E aí muitos disseram, você é jovem, independente, logo arruma outro. Mas a Tatiane resolveu fazer o contrário e escolher o caminho da oração pela restauração do seu casamento. Para mim estava tudo bem, mas eu não sabia que para o meu marido não estava tudo bem. Ambos, tanto eu quanto o meu marido, deixamos cair na rotina e não seguramos, sabe, a corda ali para não arrebentar. Foi se esfriando, sabe? Ele foi ficando distante, foi ficando longe. Então, eu fui percebendo isso, né? Até que foi o dia que ele falou que queria sair de casa. Eu ouvi várias vezes ele dizendo que não me amava mais, que ele não era mais feliz aqui, né? Eu vi várias vezes dizendo que a única pessoa que era a família dele era o Gabriel, que eu não era. Então, eu vi muitas vezes a frase que não adianta orar porque eu não vou voltar. Não adianta, sabe? Ele não me deu esperança nenhuma. Nenhuma. Ele cortou todas as esperanças ali mesmo para que ele pudesse seguir a vida dele. Por mais que as pessoas me achassem louca e doida, eu sempre tive no meu coração que Deus ia restaurar o meu casamento. Então, eu tive várias conversas com Deus, assim, onde eu perguntava para Deus o que Ele queria de mim. Se Ele queria que eu seguisse em frente, ou se Ele queria que eu orasse pelo meu esposo. E em nenhum momento Deus falou para eu desistir.
todo momento Deus falou para eu orar por ele. Foram 3 anos de separação. E será que Tatiane nunca duvidou se seu casamento seria ou não restaurado? Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! Eu sempre tive muita fé, né? E a dúvida, ela não é uma coisa boa, porque a própria Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu sempre tive a certeza, né, que o casamento seria restaurado. Eu não tive dúvidas, eu tive momentos de cansaço. Um cansaço físico, um cansaço espiritual. Isso eu tive, sabe? Esse momento de cansaço mesmo, de falar assim, Senhor, eu não tô aguentando mais, tô cansada, sabe? Mas nisso vinha Deus e renovava minhas forças e eu continuava a orar por Ele. E o interessante é que eu não orava só pela restauração do meu casamento, né? Eu orava principalmente por Ele. Independente de como a gente estava, eu orava muito por Ele, para que Ele voltasse para os caminhos do Senhor, para que Ele se achegasse a Deus novamente. E para o meu casamento seria uma consequência. Se ele voltasse apenas para os caminhos do Senhor, a minha batalha já estava ganha ali. Não é fácil você orar por uma pessoa que joga na tua cara os seus defeitos, né? Em momento algum isso é fácil. Mas eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda a olhar o meu marido, me ajuda a olhar o Cirilo, como o Senhor vê ele. Como que o Senhor vê ele? E daí eu comecei a entender o amor que Deus tem por nós. Aquele amor que excede todo entendimento, que é o amor ágape, que independe das circunstâncias, você continua amando. Ele estava sempre se aproximando de Deus e com isso eu já ia percebendo algumas atitudes que ele estava mais calmo, porque antes ele era muito agressivo nas palavras, então ele começou a ficar mais calmo, tudo. E ele teve a volta dele, né, nos caminhos de Deus, e ele acabou voltando para casa daí, e graças a Deus, aí foi um processo, né, de retornar tudo. Família é o principal projeto de Deus, né, desde a criação do homem e a mulher, com certeza, família é o projeto de Deus. Eu acho que foi um esforço até que meio que sobrenatural por parte dela, né? Mesmo em meio a tantas perguntas e tantos questionamentos, tanto da família quanto de outras pessoas com relação àquilo que ela estava passando. Na verdade, o amor você nunca perde, né? Na verdade, você reconstrói ele aos poucos. Você vai colocando ele aos poucos novamente, vai reconstruindo. Porque, na verdade, na palavra de Deus, quando a gente fala que a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, e antes, possivelmente, ela não estivesse sobre a rocha, você começa a reconstruir ela. Você começa a colocar novamente os alicerces e colocar cada bloquinho no seu devido lugar. É isso que a gente deve fazer. Nós somos uma família que decidiu ficar junta, né? Nós decidimos ficar juntos porque o amor é uma decisão. O amor não é uma escolha. Você pode decidir, eu quero amar ou eu não quero amar. É igual ao perdão. Você decide, eu quero perdoar. Porque se você for perguntar para mim, quando que você sentiu no coração de perdoar? Talvez eu nunca tenha sentido no coração de perdoar, porque eu sou humana, né? Nós somos humanos. E Deus nos deu uma memória de elefante, né? Que a gente, às vezes, quer remoer algumas coisas, né? Mas quando você decide perdoar, aí Deus começa a trabalhar nas coisas e Ele faz com que você lembre das coisas, mas que aquelas coisas não te doam mais, não ferem mais o teu coração. Eu sempre digo para as pessoas, continue, que o milagre vai chegar.
Mas faltava mais um milagre na vida de Tatiane, que começou no banho, quando o sabonete caiu das mãos dela. Um dia, meu marido estava com meu filho na chácara do meu pai e eu estava tomando banho, estava aqui em casa, tomando banho. E quando eu passei o sabonete na mama, o sabonete escorregou e caiu no chão. Eu falei, nossa, que estranho, né? Porque eu não lembro de ter soltado o sabonete, nada. Aí quando eu voltei, eu senti um nódulo saltado no seio, né? E nisso, eu digo assim, meus exames estavam todos em dia, mamografia, tudo. E eu vejo nisso, até nisso, o cuidado de Deus, que se ele não fizesse saltar o nódulo, talvez aquilo ali ia ficar corroendo já, né, crescendo o tumor ali dentro e eu nem ia saber. E eu consegui pegar ele bem no início. Eu sou enfermeira, eu sei o que um câncer significa, né? Claro, a gente tem medos, porque nós somos humanos, mas em todo momento ali eu senti paz porque eu sabia que a minha cura era certa. Independente se a cura seria aqui na terra ou no céu, eu seria curada. Então eu nunca tive medo do que seria, medo de morrer, mas eu tive um receio, digamos, acho que essa é a palavra, um receio pelo Gabriel. Meu câncer é um dos 3 mais agressivos que existe. Ele é triplo negativo maligno. Então, é um câncer muito agressivo mesmo. Primeiro eu tive que tirar toda a mama direita, ela tirou tudo, tirou mais 24 linfonodos, então eu perdi muito a mobilidade do meu braço direito, né? Eu depois tive que logo passar também para retirada do útero, do ovário e fiz um implante de catéter totalmente implantável para poder fazer as quimioterapias. E nisso eu não pude colocar já uma prótese, porque como era 100% certeza que eu ia fazer a radioterapia, ela queima a prótese. Então eu tive que ficar sem nada mesmo, até todo o processo acabar e que está acabando ainda. Mas Tatiane tinha um protocolo bastante agressivo para enfrentar na quimioterapia. Eu falei, Senhor, eu não quero passar por isso, né? Mas se o Senhor tem planos para que eu passe por isso, então eu estou aqui, só passe comigo, né? E pedir para que Deus sempre estivesse comigo em todo momento. Então, quando eu estava naquela sala de quimioterapia, eu via muita tristeza nos olhos das pessoas, sabe? Por mais que as meninas da enfermagem seguravam na nossa mão, elas são excepcionais, assim. É Tati também, o nome de uma delas, a Tati, a Ana, assim, elas foram excepcionais, eu tenho amizade com elas até hoje. E quando eu comecei a olhar tudo aquilo e a Tati segurou na minha mão e ela falou assim pra mim, eu vou passar com você tudo que você passar aqui. Eu vou passar junto de você, sabe? Porque na pandemia não dava para ir acompanhante com as pessoas como é normalmente na quimioterapia, alguém acompanha, né? Então na pandemia eu entrei lá, eu não sabia o que ia acontecer, por mais que eu sou enfermeira, mas quando é com a gente, é totalmente diferente. É igual mãe, quando é com meu filho e ele está doente, eu não entendo nada. Tinha vezes assim que você não sente vontade de ir, não porque é medo, mas é pelo pós da quimio. Você passa muito mal, então você já vai para a quimioterapia sabendo que você vai passar muito mal nos dias seguintes. Então, às vezes eu falava, ai, estamos aqui, né? Daí ela falava assim, olha que se você desistiu, se você pensar em desistir, eu juro que eu raspo meu cabelo com você. Porque eu sempre me achei muito feia, careca, né? E eu tinha meu cabelo comprido, então o cabelo é a parte que mais me machucou, assim, sabe? Não foi tanto a mama, de ter tirado a mama, foi eu perder meu cabelo. Essa foi a parte mais dolorida para mim. Quando eu olhava todos aqueles olhares tristes, aquelas pessoas cabisbaixas, assim, meninas novas, sabe?
meninas mais novas que eu, com câncer, né? Meninos. E Deus falou no meu coração, é por isso que você está aqui. E daí eu entendi o propósito de Deus. E daí eu comecei, com o tempo, a falar do amor de Deus para as pessoas, né? Falar que ia dar certo, falar quem era Deus, quem era Jesus, e que a vida não terminava ali. E eu fiz muitos amigos na quimioterapia, assim, eu sinto saudades, eu falo, eu sou a única, acho que, paciente que volta a visitar lá eles, porque foi muito bom. Aí passou 6 meses de quimioterapia, né, o médico me encaminhou para a radioterapia, e daí seria um outro processo. E daí eu marquei o médico da rádio, eu estacionei o carro e falei para Deus, Senhor, eu não quero passar pela rádio, assim como eu não queria passar pela químio. Mas se é da sua vontade que eu passe pela radioterapia, ok, eis-me aqui de novo, mas passa comigo. Aí eu fui, primeiro eles receberam todos os meus exames, né, e entregam para o médico e você fica na sala esperando, depois que o médico te chama. E demorava. Aí o médico me chamou e falou, Tati, por que você está aqui? Eu falei, ué, o meu médico encaminhou agora para fazer radioterapia, tudo, né? Ele, olha, eu analisei teus exames e para eu não te dar uma resposta por mim, eu chamei até os meus colegas, que também estão atendendo agora, a gente fez uma junta médica para analisar todos os teus exames. E você não precisa passar pela radioterapia. Você não vai precisar. Ou seja, o teu tratamento com o câncer acabou. Aí eu falei, doutor, se a gente não tivesse uma pandemia, eu juro que eu te dava um abraço, né? E eu saí de lá e chorava e liguei pro meu marido e falei com todo mundo, assim, já mandei áudio. E aí eu voltei para o meu médico, ele pediu mais alguns exames, né? E daí os exames ficaram prontos, eu estava em casa e eu peguei os exames, a gente dá uma lida por ser da área e para mim estava normal, né? E daí encaminhei para ele, até passei para uma médica amiga minha, encaminhei para o doutor e falei, doutor, chegou os exames. Aí ele falou assim, estão ótimos. Eu falei, o que isso significa? Significa que eu estou curada? Ele falou, sim, acabou, né? E aquele dia faltava, acho que uma semana e meia, 2 semanas para o aniversário do meu filho. E eu lembro que eu subi na sala, ele estava assistindo TV, eu falei, filho, a mãe está curada. E ele me abraçou tanto, assim, que a gente, no processo, a gente não percebe como afeta o coração das crianças, né? Mas parece, assim, que saiu um peso do coraçãozinho dele também, sabe? E como eu tinha prometido para ele que no aniversário dele eu estaria curada, né? E no aniversário dele eu já não fazia mais nenhum tratamento, nada. Eu estava curada. A Bíblia fala que o que Deus faz hoje a gente pode não entender, mas que no futuro nós vamos entender. A gente não sabe onde está o propósito de Deus e todas as coisas, porque nem todas as coisas Deus chega e fala para mim, vai acontecer isso e isso, né? Não é assim a nossa vida. Então, a única coisa que a gente tem que estar certos é que por mais provas e batalhas que a gente passe, Ele está conosco em todas elas. E a fé é uma coisa assim que eu aprendi desde pequena. A minha avó paterna, que vai fazer 94 anos esse ano, e ela, desde quando eu e meus primos éramos crianças, ela sempre nos levava para a igreja. E ela ia sozinha para a igreja, com uma renca de 6, 7, 8 crianças, levando, né, para a igreja. E ela sempre instruiu o caminho certo para nós. E eu tenho a minha avó como
minha mãe de fé, né? Ela que me ensinou os caminhos, ela que me levou para a igreja, ela que mostrou Deus para mim. Então, eu sempre tive essa convicção que, assim como ela sempre foi uma mulher de oração, de joelhos no chão, né? Eu sempre via nela muito isso e eu sempre me espelhei muito nela. Eu acho que Deus tem levantado mulheres nessa geração, nesse novo tempo, para guerrear em favor das famílias, através da oração. Você guerreia pela saúde da sua família, você guerreia pela vida profissional, né, tanto sua quanto da família, pelos estudos dos seus filhos. Deus tem levantado mulheres guerreiras de oração.